Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Esta é a 22ª meditação sobre os Salmos, e o tema para esta meditação: sou como uma coruja entre ruínas. E nós fazemos esta reflexão a partir dos versículos 3, 4 e 7 do Salmo 102, que vai nos dizer exatamente assim: inclina para mim o teu ouvido. Quando te invoco, atende-me depressa, pois meus dias se dissipam como fumaça. Pareço um pelicano no deserto, sou como uma coruja entre ruínas. Se nós observarmos os noticiários ao nosso redor, muitas vezes, com pessoas muito próximas a nós, nós vamos perceber que a cada ano tem aumentado consideravelmente, e isso inclui também muitos sacerdotes, muitos religiosos. Inclusive hoje, agora pela manhã, antes de iniciarmos aqui, eu olhava um pouquinho as notícias e vi que um sacerdote na Arquidiocese de Maceió veio também a cometer suicídio no dia de ontem. Então, a cada dia crescem as estatísticas de suicídio e, sobretudo, entre os jovens e os adolescentes. E eu recordava o caso de uma menina de 16 anos, que ela morreu depois de se lançar dos últimos andares de um alto edifício, depois de participar de uma festa com colegas onde havia um alto consumo de drogas. E depois da morte dessa jovem, foram encontrados alguns escritos, alguns textos que ela deixou, e eu gostaria de citar algumas coisas que ela disse. Ela dizia assim: em primeiro lugar, eu queria viver, mas eu vivo. O problema não é esse. O problema é ter que viver para quê? Ou para quem? Eu quero encontrar algo que me faça querer viver eternamente. Me sinto às vezes tão vazia que quero botar tudo para fora, mas não consigo. É preciso também que na nossa reflexão, nas nossas conversas, na nossa oração, a gente trate exatamente desse vazio. Falar desse vazio. Eram essas as palavras dessa jovem. Se sente tão vazia que quer botar tudo para fora, mas não consegue. Se nós olharmos a nossa juventude hoje, quantos jovens crescem sem ideais, crescem sem fé, crescem sem valores. Hoje em dia é cada vez mais comum essa falta de transmissão dessas coisas tão importantes. A necessidade de se ter um ideal, a necessidade de se ter fé, a necessidade de se ter valores morais, valores espirituais,
e isso não é mais transmitido nas nossas casas, nas nossas famílias. E esses jovens vão crescendo, vão vivendo sem encontrar valores para a sua vida, sem encontrar valores para a sua existência. Então, assim como essa menina, eles acabam se apegando a algo, se apegam a alguém, se apegam a vícios, até que percebem que não é aquilo que o coração está procurando, não é aquilo que o coração está buscando. Então, voltam a um vazio cada vez maior. Vão se, como a gente disse, afundando cada vez mais naquele vazio interior. E assim a menina escreveu, né? Nós vimos aqui mais algumas palavras dela. E ela diz: por que será que eu fico com raiva dos meninos que eu fico? Então, esse vazio vai se aprofundando e vai nos trazendo sentimentos ruins, sentimentos de revolta, de raiva, enfim. E talvez esse salmo que nós lemos no início desta reflexão, esses versículos do salmo, nos ajudem a compreender um pouco mais essa situação do vazio interior e também de buscarmos uma saída, de buscarmos uma luz. O Salmo vai nos dizer assim: pareço um pelicano no deserto. Certa vez, assistindo um documentário sobre o deserto da Namíbia, que fica no sudoeste da África, ali a gente via algumas imagens de um deserto, porém, na época de chuva, eram grandes chuvas, aquele deserto, ele se transformava numa paisagem cheia de vegetação, de riachos, de lagoas, e isso acabava por atrair uma numerosa população animal. E essa reportagem, ela também mostrava que com esse processo, né, das chuvas, esses lagos, esses riachos que apareciam, se desenvolviam grandes números de peixes. E esses peixes, eles atraíam pelicanos. Porém, esse período de peixes, de rios, ele passava muito rápido. E esses pelicanos, eles fugiam para outros lugares. Eles iam em busca de outros lugares onde pudessem conseguir a sua alimentação, onde pudessem garantir a sua sobrevivência. Porém, alguns filhotes que eram mais retardatários, não tinham essa experiência, acabavam ficando para trás, a lagoa secava e eles lentamente iam definhando até a sua morte. Ou seja, um pelicano que está no deserto e ele não acha uma rota salvadora, ele não acha outras águas, ele vai ser condenado à morte. Ele vai ser condenado ao calor implacável do sol no deserto. Talvez essa imagem do pelicano, ela possa expressar muito a nossa juventude hoje. Vemos jovens que, ao perderem o rumo, ao perderem a direção da vida, ao perderem aquele momento necessário de buscarem a mudança, de buscarem o crescimento, de buscarem os valores, eles acabam sem um norte para a vida. Eles acabam perdidos na vida. Num livro de Dostoiévski chamado Os Irmãos Karamazov, ele vai escrever assim: a essência íntima do homem não é apenas viver, mas viver para alguma coisa. Sem uma noção firme do motivo para que vive,
o homem não há de querer viver e preferirá destruir-se. Assim também eu recordo os relatos de um rapaz que era filho do primeiro secretário-geral do Partido Comunista Francês, André Frossard. E ele escreve que não tinha identidade. Deus foi o primeiro a dar-me um nome, assim como no íntimo te chama a ti que me lês, e que grande ou pequeno, célebre ou humilde, só és conhecido por ele. Nessa situação de aridez do deserto, que muitas vezes nós nos encontramos na nossa vida, só Deus é capaz de nos mostrar o rumo da salvação. Só Deus é capaz de nos mostrar aquele momento exato onde nós somos capazes de sair daquela situação que vai nos levar ao mal, sair daquela situação que vai nos levar à morte. É só Ele que pode nos dar um nome, como vai dizer o livro do Apocalipse. Só Ele é que pode derramar nas nossas vidas rios de água viva. É só Ele que pode nos dar a graça do Espírito Santo, que nos conduz à vida eterna. Só Ele é que pode nos dar paz, só Ele é que pode nos dar alegria. Por isso, devemos buscá-lo constantemente. Como diria aqui esse rapaz, só Deus é que nos conhece e só Deus é que pode nos conduzir. E o Salmo também vai dizer: sou como uma coruja entre ruínas. É muito comum que em construções antigas, em construções abandonadas, a gente encontre ninhos de corujas. Elas procuram esses lugares, essas construções abandonadas, antigas, velhas, para fazerem os seus ninhos. Nós sabemos também que a coruja, ela é uma ave noturna e ela também é inimiga da luz. Na luz, os seus olhos abertos pouco ou nada enxergam. Já na noite, ela percebe muito bem as lagartixas, os ratinhos e tantos outros animais que a alimentam. Assim também deve ser a nossa vida. Nós devemos ter olhos abertos para encontrar a finalidade da nossa existência, encontrar a finalidade da nossa vida. Cada um de nós veio a este mundo para ser protagonista de um plano divino, de um plano de Deus. Ninguém veio a esse mundo simplesmente para fazer figuração, para ser secundário na vida. Não, muito pelo contrário. Nos planos de Deus, todos nós somos importantes, todos nós somos protagonistas. Deus, portanto, não nos lança à toa no mundo. Deus tem um projeto de salvação para cada um de nós. E a gente vai conhecendo os planos de Deus, a gente vai conhecendo os caminhos de Deus conforme a gente vai vivendo. Porém, depende da nossa liberdade aceitar ou não esses caminhos de Deus. E a gente vai aceitando esses caminhos de Deus com sims diários. Eu diria até que ao longo de um dia, ao longo de 24 horas, a gente tem que dar muitos sims a Deus.
muitos, em vários momentos do nosso dia. Talvez se fosse um sim por dia, uma decisão só por dia, talvez fosse mais fácil. Mas a vida, o tempo inteiro, a cada instante, vai nos pedindo que a gente responda a esse apelo de Deus. A gente pode dizer sim, ou a gente também pode recusar a sua vontade, recusar os seus desígnios. E assim a gente sai deste caminho de luz, destes olhos abertos, e nós mergulhamos em caminhos de escuridão, em caminhos de trevas. E o Salmo 88 vai nos dizer: sou como os que dormem nos sepulcros. Ou seja, muitas e muitas vezes nós somos como aqueles que dormem em sepulcros. Aqueles que dormem em sepulcros são mortos. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida como se estivéssemos mortos, como se mortos fôssemos. Porque não aproveitamos das graças de Deus, não aproveitamos dos bens da vida, vivemos reclamando, vivemos murmurando, vivemos descontentes com tudo aquilo que a vida nos oferece. E vamos nos perdendo nesse caminho de morte. Quando a gente se sente assim, perdido, quando a gente se sente solitário, quando a gente se sente cego, quando a gente se sente rodeado de ruínas, nós precisamos pedir a Deus para que cure o nosso coração, para que cure a nossa alma, para que possamos fazer dois caminhos de cura espiritual diferentes. O primeiro deles, como eu dizia, da coruja, a questão da nossa cegueira, é exatamente pedir a Deus que abra os nossos olhos, que nos dê um tratamento oftalmológico, para que a gente possa cuidar não destes olhos, mas para que a gente possa cuidar dos olhos da alma, dos olhos do coração, para que a gente possa fazer como o cego Bartimeu, que pediu a Jesus: Senhor, que eu veja. Ou se não, como os apóstolos que diziam a Jesus constantemente: Senhor, aumenta a nossa fé. Ao mesmo tempo, a gente precisa se esforçar para conhecer a fundo, cada vez mais, cada vez melhor, aquele que é desconhecido de muitos cristãos. Não é desconhecido dos ateus, não é desconhecido dos muçulmanos, dos judeus, não. Desconhecido dos cristãos, que é Jesus Cristo, como luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina as nossas vidas, ilumina as trevas do nosso pecado, as trevas do mal. A gente muitas vezes não conhece Jesus verdadeiramente. A gente conhece imagens que pessoas fizeram de Jesus, a gente conhece ideias que nós temos sobre Jesus e que nós fazemos sobre Jesus, mas nós não nos permitimos nos lançar, nós não nos permitimos fazer experiência de Jesus, nós não nos permitimos viver a proximidade com Jesus. Nós fazemos muitas vezes como um pato. O pato, ele entra na água, ele nada, ele fica ali à vontade naquela água, mas a hora que ele sai, basta que ele dê uma sacudida e ele fica com as suas penas secas. É como se ele não tivesse nadado naquelas águas. Muitas vezes nós somos assim, com a fé, com a religião, com o conhecimento de Deus. A gente
vive em oração, a gente vive na igreja, a gente vive falando de Deus, mas nós fazemos a experiência do pato. A gente passa por tudo isso e vive como do outro lado, como se nada tivesse acontecido na nossa vida. E também, além de um tratamento oftalmológico espiritual, nós precisamos também de uma experiência de um tratamento cardíaco. Precisamos cuidar do nosso coração. E de que forma nós fazemos isso? Pouco a pouco, vamos nos abrindo ao amor. Ao amor que é Deus. Deus é amor, vai nos dizer São João. Porque se a gente vive sem amor, a gente é incapaz de compreender qualquer situação da nossa vida, qualquer situação da nossa existência. Jesus vai dizer: eu vos chamei amigos. Jesus disse isso exatamente alguns instantes antes de dar a vida por nós, antes de se entregar por nós na cruz. Jesus nos ama e oferece a nós a sua amizade. E a gente? Muitas vezes parece que nós andamos perdidos, nós andamos perambulando em meio às ruínas da nossa vida, em meio às dificuldades da nossa vida. E eu diria que só um coração disposto a amar Cristo, um coração disposto a ganhar intimidade com Cristo, isso a gente faz através da oração, a gente faz principalmente através da Eucaristia, a gente faz se aproximando dos necessitados, daqueles que sofrem, daqueles que passam por provações espirituais e materiais. É que nós podemos sair dessa vida de escombros, sair dessa vida de vazio. É só indo ao encontro de Cristo que se faz presente e que se manifesta no outro. Só fazendo o bem, só vivendo o amor, é que a gente vai conseguir ocupar esse vazio interior que nós temos. Enquanto nós buscarmos a nossa satisfação pessoal, enquanto nós buscarmos as nossas realizações, nós nada faremos, nós nada viveremos, nós sempre estaremos vazios, tentando preencher algo, vivendo nas escuridões da vida. Que o Senhor nos ajude para que nos nossos menores atos, nas nossas menores atitudes, a gente possa encontrá-lo, a gente possa ser iluminado pela sua vida que nos trouxe vida. Amém.